Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam muito bem-vindos a este momento nosso de estudo e aprofundamento, às vezes alguma curiosidade dentro da Sagrada Escritura. Hoje vamos falar sobre as imagens citadas na Bíblia não são ídolos. Vamos refletir sobre isto. Acho que é algo que é interessante, porque muitas vezes nós somos acusados de adorar ídolos e isso é interessante de nós refletirmos, de nós aprofundarmos um pouquinho mais. Então, eu chamo você para que possamos invocar a presença do Espírito Santo neste dia de hoje, neste nosso estudo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este nosso momento de estudo sobre a Palavra de Deus e algumas curiosidades que nós temos. Então, neste dia de hoje, falaremos sobre as sagradas imagens citadas pela Bíblia. Então, quem confunde as abominações pagãs com as sagradas imagens taxam a Bíblia de contraditória. É frequente a acusação no âmbito da religião, em que as imagens configuram idolatria. No entanto, na própria Bíblia encontramos exemplos de imagens que nada têm a ver com ídolos. E aí é onde que nós queremos chegar com essa reflexão sobre os ídolos. Vemos os querubins sobre a Arca da Aliança. Isso você pode conferir lá no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 18. À esquerda, as imagens dos querubins sobre a Arca da Aliança, conforme o Êxodo. Diante da arca, com as imagens, o santo rei Davi se rejubila e salmodia. E você pode ver no 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5 e o 6. Era do meio dessas imagens que Deus falava a Moisés. Vocês podem conferir lá no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 22. Jesus crucificado. À direita, Jesus suspenso em sua cruz, dando cumprimento a mais uma figura bíblica que lhe diz respeito, a imagem da serpente de bronze no deserto. O livro dos Números, capítulo 21, versículo 8. E você pode encontrar também no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 14. Daí a confirmação de São Paulo: cumpre que nos gloriemos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. A Bíblia manda fazer imagens. Quem são imagens? São, em geral, representações esculturais de pessoas de qualquer natureza ou de conceitos morais. Por exemplo, as imagens dos querubins, de Moisés, da liberdade, etc. Se as imagens sagradas e as imagens sagradas, o que são? São representações de santos, de anjos, da Virgem Maria, de Jesus Cristo. São essas as imagens que nós temos. Quem mandou fazer imagens? Foi o próprio Deus, conforme a Bíblia nos ensina. Deus mandou fazer imagens de querubins, anjos, para a Arca da Aliança. E mais uma vez citado o livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 18.
A Arca da Aliança com os querubins ficava no lugar mais sagrado do templo, o Santo dos Santos, que, uma vez por ano, o pontífice aspergia com o sangue das vítimas imoladas a Deus. Hebreus, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 7. Também Salomão encheu de imagens o templo. Vocês podem ver 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 a 29. E Deus aprovou. 1 Reis, capítulo 8, versículo 6 ao versículo 11. Para que servem as imagens? Para lembrar os anjos, os santos e o próprio Deus. E o que também ensina a Bíblia. No livro dos Números, capítulo 21, versículo 8, Deus mandou Moisés fazer e levantar num poste de madeira uma arte de uma serpente de bronze e disse que quem fitasse ficaria curado das mordidas das serpentes. E Jesus se referiu a esse fato como sendo uma figura da sua crucificação em João capítulo 3, versículo 14. Os falsos crentes, no entanto, detestam a cruz, assim como Satã também a detesta. Escutemos a Bíblia. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Então, era a serpente que curava? Não. Era Deus, mas a imagem da serpente serviu para lembrar a ofensa feita a Deus. Serviu, em suma, para lembrar a Deus. Veja que bonito. É isso que nós temos que entender da Sagrada Escritura, que sempre nos fala, ela mesma nos explica. E a imagem de Cristo na cruz? Ela lembra muitíssimo mais, lembra o pecado, a redenção pela cruz, o amor de Cristo por nós. Este é o papel das imagens, ajudar-nos a pensar em Deus, a ir a Deus. Para que mais servem as imagens? Elas contribuem para dar aos lugares de culto um aspecto sagrado e convida ao recolhimento e à oração. Em Êxodo 25, 22, a gente pode ver algo parecido. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 a 29. Por isso, os querubins da Arca da Aliança não eram simples adornos. Eles lembravam ainda a mediação secundária dos anjos. Por isso, a gente pode ver no livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Integravam os objetos de culto. Assim, destes casos, a Bíblia está cheia de imagens e quadros que o artista divino pintou, com letras divinas. Esses quadros inspiraram os artistas humanos em seus lindos painéis, esculturas e páginas. Ainda a respeito da serpente de bronze, para que ela continue a ser símbolo da paixão de Cristo, não importa o fato de o rei Ezequias tê-la destruído cerca de 5 séculos depois. Depois a gente vai ver 2 Reis, capítulo 18, versículo 14. O ato de Moisés, levantando-a em um poste por ordem de Deus, foi aprovado por Jesus 2000 anos depois. Ela conserva todo o seu valor simbólico, apesar de ter sido destruída. Veja que interessante de observar. Parece que se a gente não fizer uma leitura aprofundada das Sagradas Escrituras e a gente passar de forma superficial,
parece ser provado que na Sagrada Escritura condena fazer a imagens. E vocês, através desse estudo, estão conseguindo perceber comigo que se de uma época para outra existe alguém que ergue alguma imagem, ou lá para frente alguém que destrói a imagem, neste caso aí, que vocês conseguiram perceber da serpente e de Jesus Cristo, é como se Jesus de fato estivesse autenticando tudo aquilo que foi feito lá por Moisés, lá no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento. Não existe Primeiro Testamento, né? Nós católicos adoramos imagem? Não. Quem o afirma não entende o catolicismo ou mente e age contra a Bíblia. É isso e é sobre isso que nós vamos falar neste momento. Nós veneramos as imagens. Mas por quê? Porque elas são representações de pessoas santas e amigas de Deus ou do próprio Deus. E porque inspiram amor às virtudes e levam à imitação das pessoas santas que representam. Por isso as imagens sagradas são muito úteis. Nada há de idolatria nisso. É semelhante a esta, também a razão pela qual respeitamos e veneramos a bandeira nacional. Ela simboliza a pátria e inspira o patriotismo. O que então a Bíblia condena? A Bíblia condena os falsos deuses e seus ídolos, como os deuses mudos. O Salmo 134, versículo 15 e 17, e as imagens e esculturas de coisas do céu e da terra e das águas. Êxodo 20, versículo 3 ao 5. Trata-se dos ídolos que os pagãos faziam para representar os seus falsos deuses. Em Romanos, capítulo 1, versículo 23. De fato, os gentios antigos adoravam como deuses do céu certos astros, como, por exemplo, Júpiter, Vênus e etc. Da terra, certas aves e quadrúpedes, das águas, certos anfíbios e répteis. Vocês podem ver em Êxodo 32, versículo 1 ao 6. Romanos, capítulo 1, versículo 23. Para os egípcios, por exemplo, o crocodilo era um animal sagrado. Quem confunde as abominações dos gentios com as sagradas imagens injuria a Bíblia e a torna contraditória, afirmando uma coisa em lugar e negando essa mesma coisa em outro lugar. Quem é contra as imagens que a Santa Igreja venera não é só contra a Bíblia, é também contra o bom senso. Não podemos sequer pensar sem formar imagens em nossa mente. O uso de imagens é connatural à nossa forma de entender a existência e de comunicá-la. É um modo natural de aquecermos o coração e preservando a imagem daqueles a quem amamos, como fazemos com os retratos dos nossos pais, dos filhos, da família, dos amigos. Então, ficamos com esta explicação sobre as imagens dentro da Sagrada Escritura. Eu acredito que você tenha conseguido tirar as suas dúvidas e também suas conclusões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.